Aula sobre vibrações mecânicas, parte elementares dos sistemas mecânicos. Na análise de vibração, os sistemas mecânicos eles podem ser analisados a partir da consideração que o sistema mecânico ele é um sistema dito contínuo, ou ele pode ser considerado um sistema discreto. O sistema contínuo ele tem massa distribuída ao longo de todo o corpo, que é o real. Já o sistema discreto, a gente faz um modelo de massa concentrada. A massa distribuída ela é considerada a partir da densidade, geralmente representada pela letra grega ρ, e a massa concentrada a partir das massas desses pontos concentrados, representado com a letra m. Para se analisar um sistema mecânico através do conceito de sistema contínuo ou de massa distribuída, se faz o uso de equações diferenciais ou equações algébricas já resolvidas para sistemas que compõem esses sistemas mecânicos, como, por exemplo, elementos tipo corda. Então, o elemento tipo corda, já em 1636, Marin Mersenne publicou sobre a vibração de cordas. A solução teórica da corda foi descoberta pelo matemático inglês Brooke Taylor em 1713. Mas uma solução analítica da corda vibratória foi apresentada por Joseph Lagrange em 1759. Então, a partir daí, os estudos de vibração de elementos que a gente considera o comportamento vibratório, tipo o comportamento de cordas, nós utilizamos as equações de Lagrange para seu estudo das frequências naturais ou das formas como a corda vai vibrar em cada frequência. Então, pode ser aplicado esse estudo nas vibrações de cabo de aço, por exemplo, a partir da tração que esses cabos têm. Um outro elemento que compõe os sistemas mecânicos e que é muito utilizado, por exemplo, é os sistemas de viga. As vigas apoiadas e engastadas foram estudadas por Bernoulli ou Euler, e essa abordagem ficou conhecida como a teoria de Euler-Bernoulli ou uma viga delgada, que foi apresentada já a partir de 1751. Então, os elementos de viga eles podem ter diferentes tipos de seção, seção retangular, seção circular, seção como a gente vê aqui no exemplo de uma viga I, que realmente representa muitas vigas e estruturas que se encontram por aí na parte da mecânica. Mas a ideia de um elemento de viga é porque ele sofre flexão. Então, no caso da corda, um elemento que está tracionado e faz o suporte de uma carga apenas em tração, então a compressão ela não resiste. No caso de vigas, a gente considera um elemento que já sofre uma flexão. Então, como que essas peças elas vão se comportar em termos de vibração, se elas podem fletir? A ideia de se utilizar também elementos que são considerados tipos barra nas estruturas, né? Um elemento simples que compõe muitas estruturas é considerado como um elemento barra, e no caso de uma barra, apenas os esforços de tração e compressão estariam presentes ali. Esse estudo de vibração em barras geralmente está vinculado a esse comportamento de tração e compressão, apenas uma forma de vibrar dessas barras, e as equações são simples para a solução desse sistema, ainda com a massa distribuída ao longo de toda a peça, de todo o comprimento dessa barra de seção única, seja ela de seção retangular, circular ou outro tipo de seção. Basta apenas conhecer a rigidez desse elemento e a sua massa para saber qual seria, então, a frequência natural desses elementos, cujo comportamento é apenas de tração e compressão. Muitos eixos empregados em máquinas têm essa seção circular e muitas vezes se quer conhecer apenas o comportamento de vibração torsional desses eixos. Então, também basta saber a rigidez torsional dessas barras, considerando a sua massa ou o momento de massa. Estudos de vibração em placas iniciam-se com Chladni
em 1802. Sophie Germain apresentou uma equação diferencial que explicasse o comportamento da placa em 1803, mas foi Kirchhoff, em 1850, quem estabeleceu as condições de contorno corretas na solução de problemas de placa. Então, dessa forma, é possível solucionar problemas de vibração de máquinas e equipamentos utilizando esses elementos que compõem a estrutura, ou considerando que a estrutura é feita por vigas, por barras ou por placas, e tem aí a solução analítica e muitas vezes uma solução algébrica já para o estudo de vibração, considerando esses elementos contínuos. Embora se tenha a equação para resolver problemas de vibração em elementos considerado viga, considerado placa, considerado barra ou cordas, esses elementos geralmente eles estão conectados, ligados nas máquinas com diferentes condições de contorno, e também as geometrias às vezes de algumas peças é um pouco mais complexa, e por uma questão de opção também se faz uma idealização do sistema considerando esse sistema discreto, ou seja, se separa esse sistema em pequenas partes elementares de sistemas vibratórios, para se fazer uma análise desse sistema mecânico mais complexo. Então se diz que esse sistema ele foi dividido em um modelo de massa concentrada. Então você pega o que forma o elemento, concentra essa massa em um ponto ou numa extremidade desse elemento e trabalha com a ideia de massa, rigidez e uma forma de dissipação de energia para resolver os problemas de vibração. Nesse caso aqui, observamos uma viga que poderia ser estudada por um modelo de Euler-Bernoulli, por exemplo, na equação de viga, mas já é um modelo que apresenta uma idealização de um sistema discretizado com massa concentrada, M1, M2, M3, ou seja, a massa que estaria nesse segmento da viga foi concentrada na extremidade. A massa que estava nesse segmento 2, podemos dizer assim, entre x2 e x3, foi concentrada em uma posição aqui dada por x2. E a massa dessa viga que se encontra aqui na posição x3 foi totalmente concentrada aqui com a massa M3. Aqui, por exemplo, análise de vibração de uma estrutura tipo uma construção com diversos pavimentos. Cada pavimento seria uma massa concentrada. A massa dos pilares e a massa da laje ou das próprias vigas aqui estaria concentrado, e a parte inferior é considerada a rigidez desse elemento, então formando um sistema massa-mola, e tem aí as questões de dissipação de energia também. Então se considera elementos de massa concentrada aqui representado por caixinhas e, no caso aqui, rodinhas, representando que essas massas podem se movimentar na direção X, nesse caso analisando uma vibração transversal de cada pavimento. Às vezes um modelo também que considera eixos rotores de máquinas rotativas, então tem um eixo com dois rotores, dois discos aqui representado, em que o eixo vai ser analisado a partir de um conceito de barra ou um conceito de viga, onde se tem as equações que regem esse sistema, e a parte dos mancais aqui representado na parte inferior a partir de uma rigidez e amortecimento de cada mancal. Então se analisa o elemento a partir das partes elementares que formam um sistema mecânico. Quais são essas partes? Nós falamos que um sistema mecânico ele possui massa, rigidez, e no momento que ele apresenta uma certa oscilação, uma certa vibração, essa vibração ela pode ser dissipada a partir de um sistema de amortecimento. Então a massa, a gente diz que é o elemento que contém a inércia, e a massa seria responsável por armazenar a energia cinética, a energia de movimento do sistema. Nós representamos a rigidez de um elemento. No caso, se algum elemento pode vibrar, ele vibra, a gente pode pensar que ele é flexível. Uma certa flexibilidade do elemento a vibrar. Mas a gente não utiliza esse termo
flexibilidade, a gente utiliza o inverso, talvez, que seria a rigidez. Então, a rigidez de um elemento estaria representado por uma mola. Na mola que é armazenada a energia potencial. Assim, todos os sistemas mecânicos eles possuem massa e todos os sistemas mecânicos apresentam aí uma certa rigidez. Todas as peças vai ter um valor de massa que a gente pode pesar ou medir em uma balança e vai ter aí uma rigidez associada. Então, todos os elementos que têm essa massa, que têm essa rigidez, eles são passíveis de vibrar. Por quê? Porque a massa armazena uma energia cinética e a mola ou a rigidez desse elemento armazena uma energia potencial. Portanto, os elementos que contêm massa e rigidez, eles são passíveis de vibração. Por quê? Porque massa é o meio de se armazenar a energia cinética, a energia de movimento. Quando a gente calcula a energia cinética de um sistema, a gente calcula a partir da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a presença da massa e do movimento com velocidade, nós temos aí a presença de energia cinética. A rigidez é uma forma de armazenar energia potencial. A energia potencial ela estaria ali armazenada como sendo a energia potencial elástica. Nós estudamos muitas vezes a energia potencial gravitacional, que seria a energia potencial armazenada pela força peso. Então a gente sabe que qualquer elemento que está elevado a partir de um referencial, essa elevação pode ser uma elevação dada por a letra y, se tem uma energia potencial, que seria a energia potencial gravitacional igual à massa desse elemento vezes a aceleração da gravidade g, vezes a altura que ele está elevado, y. Portanto, mgy ou mgh, h representando a altura do referencial, tem aí o cálculo da energia potencial, no caso gravitacional. A energia potencial elástica armazenada a partir de uma rigidez considerada uma energia de mola, ela estaria associada à quantidade de energia que essa mola absorve em relação à sua deflexão ou à sua compressão, por exemplo. Então, se tem a compressão que é dada por x, a energia potencial elástica dessa mola seria kx ao quadrado sobre 2. São cálculos que a gente vai ver depois em relação à energia. Só para a gente ter noção de que, realmente, com a presença de massa em movimento, nós temos a presença da energia cinética, dita que ela estaria armazenada na massa, porque o cálculo da energia cinética é feito a partir da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E tem aí a presença de uma energia potencial, seja ela gravitacional, como a gente vai ver posteriormente, o peso faz com que alguns elementos sejam capazes de vibrar também, ou seja uma energia potencial elástica armazenada numa ideia de mola, seja no elemento de mola específico, mola, como propriamente a gente diz, como a gente está visualizando aqui na imagem, uma mola, ou representando apenas essa rigidez, né, através de uma rigidez equivalente de mola. Então, a energia potencial elástica como sendo armazenada nessa mola de forma a ser a rigidez de mola K vezes a deflexão que tem essa mola x ao quadrado sobre 2 seria a energia, então, potencial. Tendo em vista a presença, então, da energia cinética devido à massa e ao movimento, a energia potencial armazenada de um elemento, tem também a outra definição de vibração, que é uma alternância entre energia cinética e energia potencial. Analisando um pêndulo, por exemplo, um pêndulo fora da sua posição de equilíbrio estático, ou seja, ele estaria parado, nós vamos lá e colocamos ele numa nova posição elevada. Portanto, nessa posição elevada, ele teria uma energia potencial ali armazenada. Ao soltar esse pêndulo, ele vai adquirindo movimento porque existe uma energia potencial que vai se transformando em energia cinética até o ponto da posição de equilíbrio estático, quando ele tem a máxima velocidade. E ali onde ele tem a máxima velocidade, ele armazenou toda a energia cinética ali presente. A partir dessa energia cinética armazenada, vai se transformando em energia potencial, então ele consegue se elevar para o outro lado. E assim,
essa alternância de energia cinética se transformando em energia potencial se transformando em energia cinética, também é um conceito, uma definição de vibração. Essa alternância de energia cinética para energia potencial. Assim sendo, todos os sistemas são passíveis de vibrar porque possuem um meio de armazenar energia cinética e possuem um meio de armazenar energia potencial. Basta haver essa alternância entre energia cinética e potencial que nós vamos ter vibração. Caso essa transformação de energia cinética e potencial não sofra, vamos dizer assim, inicialmente perdas, nós vamos ter sempre essa alternância e algo vai estar sempre se movimentando com esse movimento repetitivo com a vibração. Mas a gente sabe que está presente nos sistemas mecânicos alguma forma de dissipar essa energia cinética ou energia potencial se transformando em outras formas, principalmente uma energia sonora através do ruído ou uma energia térmica, o calor. Então, a energia cinética e potencial estaria se transformando em cada ciclo, por exemplo, de oscilação, em uma energia térmica, em calor. Então, a cada ciclo nós vamos ter uma amplitude menor de oscilação, porque parte da energia cinética ou potencial está se transformando numa outra energia que não é responsável pelo movimento vibratório. Podemos dizer aí que há a presença de um sistema, ou de um jeito, ou de uma maneira, ou de uma forma de dissipar energia. Essa forma de dissipar energia num sistema vibratório é dito como amortecedor. Amortecedor tem uma origem do seu nome que tem uma representação como morte, realmente a palavra morte, ou seja, você está atenuando, você está parando o movimento, seria uma morte do movimento. Portanto, a palavra amortecedor tem essa referência por conta de você parar o movimento, uma forma de minimizar o movimento, de atenuar as amplitudes de vibração. Essa forma de amortecer um sistema vibratório, ela vai ser estudada posteriormente, porque existem diversos meios de se dissipar energia. A partir da parte elementar que compõe um sistema vibratório, um sistema mecânico, considerando massa concentrada, ou modelo discreto, massa, mola e amortecedor, nós podemos fazer a idealização de uma estrutura real. Por exemplo, aqui um veículo ele pode ser idealizado com a massa total do veículo sendo concentrada sobre uma mola e um amortecedor. Essa mola, ela representa aqui a rigidez de todo o veículo. Tá? Considerando a rigidez que tem ali presente nos pneus, a rigidez das próprias molas da suspensão do veículo e a rigidez da estrutura do veículo. Então, essa rigidez de mola aqui, ela se equivale à rigidez total do sistema e não apenas a mola que a gente enxerga na suspensão veicular. Nós podemos fazer idealizações de sistemas para buscar entender alguns fenômenos. Então, às vezes, um sistema mais simples, a gente consegue entender esse fenômeno, mas às vezes é importante a gente discretizar esse sistema com inúmeras partes para que a gente observe melhor o comportamento do sistema. Então, a suspensão veicular, ela pode ser considerada aqui a rigidez agora de forma separada, a rigidez que estaria presente nos pneus e depois a rigidez presente no sistema de mola, nos sistemas de bucha, de embuchamento ali das bandejas do veículo, do chassis e da carroceria como um todo. Então, teríamos uma representação aqui de mola que estaria associada à rigidez do pneu, e aqui uma associação de molas aqui com vinculação à rigidez da estrutura do veículo, das próprias molas. Podemos idealizar o sistema também em movimento, ou nós podemos considerar que os pneus e a suspensão formam apenas uma rigidez. Inicialmente, a suspensão veicular
ela é analisada com modelos que a gente considera um quarto do veículo, ou seja, o veículo geralmente tem 4 rodas, se analisa o que acontece em apenas uma parte do veículo, em apenas uma roda do veículo, então um quarto de veículo. Então pode ser considerado aqui uma rigidez do pneu e uma rigidez de toda a estrutura aqui equivalente à rigidez de mola e enfim tudo que está acima ligando com a carroceria. Uma massa do pneu, das rodas, dos discos de freio, tudo que está ligado aqui depois da mola e até o solo, seria uma parte aqui da massa, e depois uma massa da carroceria. Esse sistema, onde que a gente consegue representar aqui pelo menos a presença de duas suspensões, né? Tem aqui o nome de uma suspensão primária e uma suspensão secundária. Geralmente é assim associado. E se considera geralmente uma massa que ela está não suspensa e uma massa suspensa. Ou seja, tudo que está depois da mola aqui, por exemplo, parte das bandejas do sistema de suspensão, disco de freio, a própria roda, o pneu, não está suspenso sobre a mola, é uma massa não suspensa. E tudo que está acima dessa mola da suspensão veicular especificamente, né, da mola e do amortecedor, seria a massa suspensa. E aí no comportamento dinâmico do veículo, a relação entre massa suspensa e não suspensa é muito importante. Quanto maior for a massa suspensa em relação à não suspensa, melhor é o comportamento do sistema. Então, às vezes se pretende colocar aqui enormes discos de freio, rodas grandes, com massa elevada, grandes rodas, tudo isso vai fazer parte de uma suspensão não suspensa. E vai ficar uma relação de massa suspensa e não suspensa menor, por conta que você aumentou a massa não suspensa, e isso vai interferir no comportamento dinâmico, no comportamento vibratório, no conforto, na estabilidade do veículo. Por exemplo, uma torre de transmissão é composta aqui por diversos elementos. Esses elementos nós podemos considerar formando aqui uma treliça, e esses elementos em forma de treliça, a gente sabe que se idealiza num cálculo estático que esses elementos estariam apenas sobre tração ou compressão, então poderiam ser considerados elementos de barra na construção dessas treliças. Mas se eu quero analisar, por exemplo, uma forma de vibração, não de cada membro dessa estrutura, mas de toda a estrutura em si, ou, por exemplo, o primeiro modo de vibrar dessa torre, que seria ela engastada na parte inferior e livre na parte superior, então a primeira forma seria uma forma de vibração como está ilustrado aqui. Se eu gostaria de visualizar essa forma, eu poderia idealizar o sistema sendo o seguinte: toda a massa da torre sendo concentrada lá na extremidade superior, como a gente observa aqui nesse modelo à direita. Então, essa bolinha preta representa a massa de toda a torre concentrada lá na parte superior da torre, e todos esses elementos aqui daria conta aí de uma rigidez, onde eu estaria representando apenas por uma vibração lateral, poderia ser considerada uma viga aqui com uma rigidez, que a gente pode encontrar uma rigidez equivalente de toda essa estrutura. Então nós temos aqui um sistema de massa equivalente, representando a massa de todo o sistema, concentrado aqui na extremidade superior, e a rigidez do sistema também equivalente à rigidez de todo esse sistema aí. Por exemplo, máquinas rotativas, turbinas. Aqui é uma turbina automotiva, onde nós temos a presença aqui da parte quente da turbina e da parte fria, podemos dizer assim, aonde nós temos uma turbina que vai ser acionada a partir dos gases do escapamento. Então, os gases do escapamento saindo com alta velocidade e alta temperatura, exercendo aí uma pressão também bastante alta, vai fazer com que esse rotor gire com altas velocidades.
E aqui no outro lado, ligado por esse eixo, nós temos a presença de um outro sistema de rotor, só que ao invés de ser chamado de turbina, a gente chama de compressor, porque a função dessa rotor com palhetas seria então buscar, né, succionar o ar aqui pela essa entrada radial, né? Então succiona o ar aqui que vem lá do filtro de ar. Esse ar ele vai ser então succionado e pela rotação desse rotor comprimido, você vai buscar esse ar e forçar esse ar a passar por esses dutos, comprimindo em uma certa quantidade de ar, jogando então lá para dentro do motor, na parte de admissão do motor, ar comprimido, podemos dizer assim, por esse rotor, uma pressão maior para dentro do motor. Então você está fazendo aí uma adição de pressão no ar que está sendo admitido no motor, com isso aumentando, elevando a potência e o torque do motor a combustão. Esse elemento turbina, né, trabalha em alta rotação, portanto a vibração de uma parte, de um eixo, pode acarretar em problemas. Geralmente a lubrificação interna e os sistemas de mancais dessas turbinas é através de mancais hidrodinâmicos, ou seja, presença de fluido de óleo lubrificante formando um filme capaz de separar as partes metálicas aqui em alta rotação. Mas qualquer vibração, uma parte aqui desse elemento pode trazer problemas com essa lubrificação, então é necessário se fazer um estudo desse rotor e assim como tantos outros rotores e turbinas. Então se idealiza esse sistema a partir de eixos e as turbinas, se eu não quero analisar apenas a vibração de um dos rotores das palhetas, eu considero essas palhetas, essas turbinas, enfim, esses rotores como massa concentrada. Então a gente observa aqui embaixo a idealização de um sistema de turbina onde tem a presença de um eixo. Esse eixo é delgado e eu vou considerar às vezes a rigidez apenas desse eixo e a massa desse eixo é jogada para os rotores. E nos rotores eu concentro então toda a massa simbolizando aí através de discos rígidos. Então geralmente numa primeira análise de um sistema mecânico de máquinas rotativas, os eixos eles são assim bastante flexíveis. Posso considerar a rigidez nos eixos apenas, certo? E a massa do eixo passa a fazer parte ali de uma massa concentrada que se concentra na posição de cada rotor, de cada disco ali presente. Então, se for o caso de engrenagens, nós temos a presença de um disco representando essas engrenagens, a massa da engrenagem ali presente. Então, quando eu não estou preocupado, por exemplo, com a vibração das engrenagens em si, mas de todo o sistema, de todo o eixo, geralmente é feito essa idealização. Aqui uma idealização um pouco mais complexa de um sistema de abertura e fechamento de válvula de um motor a combustão, onde nós temos um eixo CAM, que está ligado diretamente ao virabrequim do motor, com um movimento sincronizado a partir desse virabrequim. E nós temos aqui a presença dos CAMs, que são perfis onde se tem uma certa elevação com um ângulo específico, onde vai fazer o acionamento dos balancins. E esses balancins eles são capazes aí de comprimir as hastes e as válvulas, fazendo com que elas abrem e fecham uma abertura na parte da sede de válvula, permitindo ou a entrada, a emissão de ar para o motor, ou no caso a exaustão, né, a saída dos gases de combustão desse motor. Esse elemento, esse conjunto mecânico, né, ele opera com muito sincronismo vinculado à rotação do motor e também qualquer problema de vibração pode interferir no funcionamento desse sistema. Então eu posso fazer uma idealização desse sistema mecânico, aqui está representado na figura A o sistema mecânico em si, né, a vista lateral desse sistema mecânico,
E na figura B já se observa aqui a idealização desse sistema a partir do conceito de elementos concentrados, de massa concentrada. Então, uma massa do Kami aqui concentrado, e o Kami estaria num eixo que tem uma rigidez e uma forma de amortecer o sistema. O sistema de tucho hidráulico, que é o encontro da haste, né? No Kami, ou aqui no caso da figura maior, o balancim ele tem o seguidor do perfil do Kami através de roletes. Aqui nessa imagem o seguidor é o próprio tucho hidráulico, que é um elemento que contém óleo. Então aqui também tem a representação desse sistema com amortecimento através do óleo, e uma rigidez aqui vinculada ou amortecimento vinculado. A própria haste desse sistema mecânico foi discretizado em diversos elementos de massa. Então, uma parte da haste está aqui a massa dela, uma parte da haste está aqui a massa dela e uma parte da haste está aqui. E entre esses três pedaços aí que foi separado essa haste, é um interesse de se analisar, então, pelo menos três formas modais dessa haste. Temos aqui a rigidez equivalente desse pedaço aqui representada, a rigidez de um outro pedaço aqui representada pela mola e uma representação do amortecedor, e assim por diante, né? O próprio balancim representado aqui por uma rigidez e amortecimento. O contato, ou a parte de rigidez de contato aqui do sistema de balancim com a haste de válvula também está representado por um sistema de massas concentrada, com sua rigidez equivalente e amortecimento equivalente. A mola do sistema, que poderíamos pensar assim, a mola apenas tem rigidez, mas no caso eu estou interessado em analisar a vibração da mola também, qual que é o efeito da vibração de mola em todo esse conjunto. Você faz uma idealização da mola a partir de diversos segmentos de massa concentrada aqui. Então, cada espira da mola está representado por uma massa concentrada e a cada intervalo aqui da mola uma rigidez equivalente. Então, a associação de todas essas molas daria a rigidez total dessa mola. Mas eu consigo fazer um modelo discreto, né, separando essa mola em diversos elementos de massa e mola para analisar o comportamento dinâmico dessa mola. Olha só que legal isso, né? Tem também uma questão aí de contato sendo analisado. Então, aqui especificamente a gente tem a ilustração de uma mola. A mola, o elemento mecânico, a gente sabe que se a gente pegar uma mola e colocar lá na balança, ela vai ter uma certa massa. Portanto, ela tem massa, ela tem uma rigidez, ela pode ter a presença aí de vibração na própria mola. Em muitos sistemas mecânicos, a mola em si é analisada apenas como rigidez. Então, apenas eu conhecendo a rigidez da mola, tudo bem. Ou se a mola é muito grande, a mola tem uma massa muito grande, eu concentro essa massa da mola. Uma parte pode ser na suspensão, na massa suspensa, uma parte na massa não suspensa, certo? Ou se considerar uma estrutura, uma máquina, eu pego essa massa da mola e concentro como fazendo parte da massa da máquina e considero apenas a rigidez da mola. Se esse estudo me satisfaz, ou seja, através desse estudo eu consigo interpretar o sistema mecânico. Mas tem situações como essa, da questão de vibração nos sistemas aí de abertura e fechamento dos comandos de válvula, a mola vai ser estudada também, portanto ela foi discretizada nos seus elementos aqui, cada espira considerando uma massa concentrada e cada massa concentrada ligada por uma rigidez, aqui representada cada rigidez por K1, K2 e assim por diante. E existe aqui do lado já uma parte do equacionamento que é realizado, depois a gente vai entender direitinho como faz isso. Temos aqui a condição de contorno, ou seja, essa mola está fixa aqui na parte superior e na parte inferior, portanto ela estaria engastada aqui, representada por essa ilustração.
É claro que nós vamos começar o estudo de vibrações estudando apenas um elemento, considerando uma massa, algumas molas e rigidez, e depois a gente pode ir se aprofundando para sistemas aí com mais elementos, um sistema mais complexo. Aqui a representação da idealização através de modelo de massa concentrada de um corpo humano. Nós sabemos que nós temos massa, nós vamos lá na balança, a gente pesa, sabemos que nós temos massa. Rigidez, a gente talvez não está tão acostumado, né? Mas o nosso sistema, o nosso esqueleto, né? Tem lá os ossos, tem uma geometria, portanto, é possível se encontrar rigidez equivalente de cada parte do nosso sistema humano e fazer aí alguns modelos que podem ser utilizados para se analisar a vibração de partes do nosso corpo humano. Nós vamos ver agora um conceito muito importante para a análise dos sistemas vibratórios e principalmente o equacionamento, que são os graus de liberdade. O grau de liberdade aqui em vibrações tem uma relação com a determinação da posição ou do movimento que algo irá realizar. Esse movimento a gente sabe que ele vai ser de forma repetitiva. Então, um corpo no espaço ele pode ter 6 graus de liberdade. 3 movimentos associados à translação e 3 movimentos associados à rotação. Em relação à translação, nós temos a translação no eixo X, Y e Z. E em relação à rotação, é possível você ter a rotação em torno do eixo X, em torno do eixo Y e em torno do eixo Z. Geralmente, se usa a coordenada θ, a letra grega θ, para representar a rotação nos eixos, mas isso varia também um pouco em relação às nomenclaturas utilizadas. Vamos ver agora uma definição melhor sobre grau de liberdade, que também é conhecido no inglês Degree of Freedom. Grau de liberdade significa o número de coordenadas independentes necessárias para se especificar a posição de um corpo no espaço em qualquer instante de tempo. Dessa forma, graus de liberdade pode ser GDL, né, a sigla, ou Degree of Freedom, DOF, DOF. Número de coordenadas, então a gente já viu coordenadas X, Y, Z ou outra letra que possa expressar esse movimento. Nós vimos também algumas representações anteriores a utilização de Y1, Y2, se o movimento é vertical, ou X1, X2, X3, geralmente associado esse número, esse índice à massa, né? Então, a massa 1, a massa 2, a massa 3 tem o movimento X1, a massa 2 tem o movimento X2, e assim sucessivamente. Uma palavra muito importante nessa definição de graus de liberdade é essa palavra independente. Por exemplo, um sistema pode apresentar 2 movimentos, um na direção X e um na direção Y. Mas, por exemplo, se for em uma cunha inclinada, nós sabemos que esse movimento ele é dependente um do outro. No momento que algo está se deslocando para a direita, ele também já está se deslocando para cima, uma dependência do ângulo de inclinação desse plano inclinado, dessa cunha. Depois a gente vai ver a questão do exemplo do pêndulo. O pêndulo ele tem uma oscilação que nós poderíamos descrever esse movimento ou essa posição do corpo do pêndulo, ali, da massa do pêndulo, uma coordenada x e uma coordenada y, já que ele se movimenta tanto na horizontal quanto na vertical. Acontece que esses movimentos x e y eles estão relacionados, eles são dependentes um do outro. No momento que você mexe em x, já acontece o movimento em y também. Então, existe uma dependência entre essas duas coordenadas.
Então, eu não poderia utilizar essas duas coordenadas para descrever um movimento, pois o grau de liberdade precisa ser uma coordenada independente. Então, geralmente é utilizada a coordenada angular para representar o movimento de um pêndulo, que com o ângulo a gente consegue determinar a posição desse corpo em qualquer instante de tempo no espaço. Então, está de acordo com a definição de graus de liberdade. Então, é muito importante a gente prestar atenção que graus de liberdade significam número de coordenadas, mas independentes. Não está associado ao número de movimentos que o sistema tem. Não está associado às direções dos movimentos. Não está associado ao número de massa. Por exemplo, se eu discretizar o sistema com 10 partes, eu represento o sistema com massa 1, massa 2, massa 3, não quer dizer que ele tenha 3 graus de liberdade. Pode ser que a massa 1 tenha o deslocamento x1, a massa 2 tenha o deslocamento x2 e a massa 3 o deslocamento x3. Aí sim, eu utilizei 3 coordenadas independentes, x1, x2 e x3, para representar os 3 movimentos das massas. Portanto, são 3 graus de liberdade esse sistema. Agora, pode ser que a massa 1 possa se movimentar não só na direção x, mas numa direção y. Então, a massa 1 teria um deslocamento em x, x1, e um deslocamento em y, y1. Portanto, só na massa 1 eu teria 2 graus de liberdade. Somado a massa 2, que tem 1 grau de liberdade, já são 3. E somado ao grau de liberdade da massa 3, nós já temos, então, 4 graus de liberdade, não 3. Então, grau de liberdade não está associado ao número de massa de um sistema, não está associado ao número de molas que a gente enxerga na discretização do sistema, ao número de amortecedores, e sim a coordenadas independentes necessárias para se especificar a posição de um corpo no espaço em qualquer instante de tempo. Essa é a definição mais precisa que identifica o grau de liberdade de um sistema, e a gente vai ver isso em alguns exemplos posteriormente. Vamos analisar a quantidade de graus de liberdade de alguns sistemas mecânicos para a gente entender um pouquinho sobre essa definição de grau de liberdade, uma vez que no equacionamento a gente vai ter um número de equações igual ao número de graus de liberdade no sistema. A gente já viu que o grau de liberdade está associado a uma coordenada, ou seja, algo que representa a posição do corpo, ou que representa o movimento do corpo, mas não está assim vinculado só a esse tipo de movimento, pois nós temos a palavra independente, que também define o grau de liberdade. Então eu tenho que olhar ao movimento que está acontecendo e ver se ele está associado a um outro movimento, e se eu não posso escrever esses dois movimentos apenas com uma coordenada, porque eu preciso buscar uma coordenada independente para definir a posição do corpo. No caso de um pêndulo, nós vamos observando aqui que durante a sua oscilação, nós temos de uma posição número 2, que é a posição de equilíbrio estático do pêndulo. Ao atingir a posição 1, ele se desloca numa quantidade em x, e também a gente pode observar uma variação aqui na altura da coordenada y, que seria uma relação com o comprimento da corda L, que multiplica 1 menos o cosseno desse ângulo θ que ele varia. Então, nós temos aqui representado, em termos de coordenadas de posição, a coordenada x horizontal, a coordenada y vertical, e nós temos uma coordenada representando a rotação θ. Então, poderíamos dizer aqui que seriam 3 coordenadas aqui utilizadas para representar a posição desse corpo, 2 de translação, x e y, e uma de rotação θ. O comprimento L não é coordenada, né? O comprimento L é uma letra igual ao y, ao x, ao θ, embora o θ é uma letra grega, mas o L representa a dimensão do equipamento, a dimensão aqui do pêndulo. E no caso inicial do estudo de um pêndulo, a gente diz que esse comprimento L, esse cabo, ele é inextensível. Ou seja, ele sempre permanece com o comprimento L, não tem uma vibração ao longo desse comprimento L. Se eu substituir aqui, depois ele pode ver um exemplo,
esse cabo, eu agora considero a deformação do cabo. Ele é um cabo real e eu quero analisar a vibração desse cabo na direção longitudinal ou na direção axial aqui do próprio cabo, né? Na direção do próprio cabo. Então, eu substituo aqui na representação esse cabo por uma mola, e aí eu vou analisar o deslocamento que acontece, a vibração que acontece ao longo aqui do comprimento na direção radial. Mas, direção radial é em função aqui do raio, né, que estaria ligando ao ponto central. Mas no caso aqui o L é uma dimensão, assim como tantas outras dimensões que vão aparecendo nos corpos, que a gente diz que a gente não está tão preocupado em observar aquela variação de comprimento, aquela variação de forma, então passa a ser uma dimensão e não uma coordenada de posição. Então aqui coordenadas de posição é x, y e θ. Inicialmente nós teríamos 3 graus de liberdade, não, vamos anunciar que é 2 graus de liberdade, uma vez que eu vou usar os graus de liberdade de translação para expressar a posição desse corpo, então x e y. Acontece, como a gente já explicou, que se eu movimento em x, o pêndulo, necessariamente já há essa elevação, uma vez que ele está ligado pelo comprimento L. Então, há uma relação entre x e y que eu posso encontrar um através do outro, né? E o comprimento L, mas o comprimento L é uma dimensão. Então, existe uma relação entre x e y, eles não são independentes. Então, x e y não são independentes. Eu não posso usar os dois para expressar a posição desse corpo, uma vez que eles não são independentes. Se eu usar só x, eu não expresso a posição desse corpo. Se eu usar só y, eu também não expresso a posição desse corpo. Eu vou precisar saber o quanto ele está em x. Agora, se eu utilizar a coordenada θ para representar esse corpo, a posição desse corpo em qualquer instante de tempo, a gente vai ver que essa coordenada θ ela é independente. Ela não depende de quanto que vai variar o x ou o y. O x e o y é uma consequência, sim, do θ, mas não está relacionado com uma outra coordenada. E apenas a coordenada θ eu consigo representar a posição desse pêndulo com L cosseno θ e L seno θ, né? Sendo que L é uma dimensão, não é coordenada, então L seno θ eu represento a posição em y, L cosseno θ representa a posição em x. Portanto, esse sistema aqui eu utilizaria apenas uma coordenada para representar a sua posição, uma coordenada angular, θ. Por isso que ele é dito como um sistema de 1 grau de liberdade. Nesse caso aqui, nós temos também um sistema vinculado aqui, em que esse cursor ele se desloca na haste. Então, tem um movimento ao longo da haste, tem um distanciamento em x devido à rotação aqui da manivela e tem o próprio ângulo θ. Qualquer movimento em x devido à vinculação do mecanismo provoca um movimento ao longo da haste. Também há uma vinculação desses movimentos ou uma restrição a esses movimentos, uma dependência dos movimentos de translação em x ou ao longo da haste. Portanto, a melhor coordenada e que de forma independente expressa a posição desse corpo é a coordenada θ. Claro que eu preciso, para determinar a posição desse corpo em qualquer instante de tempo, as dimensões do corpo e esse ângulo, mas as dimensões não são coordenadas. Eu estou avaliando somente as coordenadas que eu preciso para se determinar a posição do corpo. Portanto, apenas a coordenada θ é uma coordenada independente. O sistema massa-mola mais convencional utilizado aí para representar um sistema de vibração, né? Então, a maioria aí dos sistemas que tem 1 grau de liberdade, ou que eu pretendo analisar a partir de 1 grau de liberdade, é representado por uma massa e por uma mola de rigidez K. Então, esse aqui é a figura que melhor representa, ou que é mais utilizada para representar os sistemas mecânicos. E a gente começa analisando um sistema assim, o sistema mais simples para a gente criar uma equação de movimento e resolver outros tipos de problema.
tem essa representação aqui. Veja, é só 1 grau de liberdade, porque de fato o movimento que eu estou preocupado em analisar é somente na direção x. Um sistema assim real, onde eu prendo uma mola e faço uma perturbação, mesmo que existe aqui uma massa e uma certa aderência com o solo, a gente pode imaginar outros tipos de movimento, lateral ou mesmo na direção vertical, mas no caso aqui a análise está preocupada apenas com o movimento horizontal, com a coordenada que representa o seu movimento, a direção x. Portanto, apenas 1 grau de liberdade. Veja que a gente tem aqui um exemplo de translação, e vinculado ao mesmo exemplo de translação, um exemplo mais simples de torção. Então, quando a gente analisar uma torção em um sistema, a gente sempre faz uma análise ou uma vinculação com esse sistema massa-mola em translação, que a gente aprende a resolver os sistemas a partir disso inicialmente. Então, sempre quando a gente observar um sistema que tem uma torção, a gente pode fazer aí uma analogia com o sistema massa-mola normal tradicional em translação. Mas a torção significa considerar sempre esses eixos, né? Os eixos aqui é um sistema de um eixo em uma polia, por exemplo, em que está mancalizado ou que tem lá uma restrição, e eu estou preocupado em saber a vibração torsional na extremidade desse eixo. Então, a coordenada θ é que melhor representa a torção ou a vibração torsional. Então, sempre quando eu for analisar a torção de uns sistemas assim, eu considero sempre os eixos como um elemento bastante flexível. Então, a gente imagina que um eixo ele é feito de espuma, de uma borracha bem flexível e preso nessa extremidade um disco. Então, a gente vai conseguir imaginar a deformação torsional que esse eixo tem para compor equacionamento ou as equações de movimento. Aqui a gente observa já um sistema discretizado em que eu tenho a presença da massa 1 e da massa 2, ligado à origem aqui um K1 e um K2, mas o movimento que eu estou preocupado na massa 1 é apenas a coordenada x1, na massa 2 apenas a coordenada x2, eu tenho aqui um sistema de 2 graus de liberdade. Lembrando que o grau de liberdade não está associado ao número de massas do sistema. Não é porque eu tenho 2 massas aqui que o sistema tem 2 graus de liberdade. É apenas vinculado ao número de coordenadas independentes utilizadas para expressar a posição do corpo em qualquer instante de tempo. Aqui um exemplo de um sistema torsional, onde ligando os 2 discos eu tenho um eixo. Estou imaginando esse eixo bastante flexível, né? um eixo de borracha. Embora a gente sabe que esses eixos, né, são geralmente construídos em aço ou um material metálico, a gente pode estar imaginando que eles são de borracha, um material bem flexível, para imaginar que realmente possa haver aí uma torção θ1 ou θ2. E a gente observa aqui que esse θ1 ele é independente do θ2. Por quê? Porque se você imagina que prender essa extremidade do eixo, você consegue girar o θ1 para um lado, o θ2 para o outro, inclusive. Ó. Não há uma dependência dos dois. Então imagine que realmente esse eixo é de borracha, e você segura nessa extremidade e com uma mão e com a outra mão nesse outro disco, e gira um contra o outro. Então, você consegue imaginar esse movimento de forma independente. Portanto, eu preciso das 2 coordenadas θ1 e θ2 para observar esse tipo de situação. Aqui nós temos um sistema em que a base do pêndulo está ligada a uma massa que pode vibrar em x aqui, devido a essa flexibilidade, né, proporcionada por essa mola de rigidez K. Então, nós temos a vibração dessa massa M de translação, expressa pela coordenada independente x. E como a gente viu, o pêndulo, a melhor coordenada para expressar a coordenada do pêndulo é uma coordenada θ. Portanto, eu preciso de 2 coordenadas para especificar a posição desse sistema em qualquer instante de tempo, que é a coordenada x e a coordenada θ, 2 graus de liberdade.
Nós temos sistemas aí em que a gente precisa estar discretizando ou analisando ou idealizando esse sistema a partir de um sistema com N graus de liberdade. 2, 3, 4, 5 ou milhares de graus de liberdade. Veja aqui que nós temos um sistema representado por três massas, M1, M2 e M3, só que o número de molas já superou, nesse caso, o número de massas. Eu tenho a representação da rigidez K1, K2, K3 e K4, restringindo também o movimento da massa M3 em uma restrição fixa, a mola K4, mas o número de graus de liberdade é apenas 3, porque eu estou interessado apenas no movimento horizontal da massa M1, da massa M2 e da massa M3, que está expresso pela coordenada independente x1 da massa 1, x2 da massa 2 e x3 da massa 3. Nós temos aqui um pêndulo composto, são três pêndulos. Dessa forma, eu poderia ter o x1 e o y1, o x2 e o y2, o x3 e o y3, expressando a posição desse pêndulo, desses corpos interligados. Mas a gente viu que o pêndulo se representa pela coordenada θ, coordenada independente, mas para cada parte do pêndulo eu tenho uma coordenada necessária, o θ1, o θ2 e o θ3. Por quê? Porque eles podem ser independentes. Podem movimentar só o θ1 e as outras duas partes ficarem paradas. Depois podem movimentar só o θ2 e o θ1 e o θ3 podem ficar parados. Não existe uma restrição, uma vinculação de que se eu mexo em θ3, também vai acontecer um problema com o θ1. Nós temos aqui um eixo agora com 3 discos aqui representado, imaginando que a parte do eixo é uma parte flexível de borracha, por exemplo. Eu posso torcer o θ3 sem que haja torção do 2 e do 1. Eu posso torcer o θ2 sem que haja do 1 e do 3. Vamos ver se a gente entendeu um pouquinho sobre o grau de liberdade, fazendo alguns exemplos simples, mas que são cobrados, por exemplo, em alguns concursos. E se a gente não está um pouco preparado para isso, acaba errando coisas simples no que se refere a vibrações. Vibrações que podem ter questões bastante complicadas, mas a gente tem percebido que em alguns concursos, por exemplo, as perguntas são bem conceituais, às vezes exigindo até poucos cálculos. Neste exemplo, nós vemos um motor acionando o eixo 1, na extremidade do eixo 1, uma engrenagem acoplada à engrenagem 2, e na engrenagem 2 está solidário o eixo 2, que também faz girar a engrenagem 3. Na figura aqui está expressa a variação de oscilação aqui do motor e expresso também as posições θ1, as posições θ2 e a posição θ3. Não quer dizer necessariamente que θ1, θ2 e θ3 são graus de liberdade. Estão expressos aqui apenas as coordenadas angulares do sistema, θ1, θ2 e θ3, mas não necessariamente são os graus de liberdade do sistema. Então, olha só a pergunta. O sistema de transmissão ilustrado na figura acima é construído de um motor elétrico, 2 eixos, e aí ele já fala flexíveis, já para dar ideia mesmo de que os eixos a gente analisa dessa forma, flexíveis, e 3 engrenagens rígidas. Então, como a gente já veio mencionando aqui no nosso encontro, as engrenagens, as polias, os rotores, nas primeiras análises aí a gente considera elementos rígidos, eles não têm uma vibração. Então, tudo que acontecer numa engrenagem θ1, por exemplo, é passado por uma engrenagem θ2 pelo contato entre os dentes, nesse caso, porque a gente está considerando elementos rígidos, não tem uma vibração. Poderia haver aí uma diferença devido à vibração torsional que acontece nessas engrenagens, por exemplo, num caso real de problema de vibração das próprias engrenagens. Mas é muito difícil isso acontecer, porque geralmente as engrenagens são elementos mais rígidos. As engrenagens, as polias serem elementos rígidos é muito favorável aí para as primeiras análises. O sistema utilizado para acionar uma carga, representado pelo torque T, atuante na engrenagem 3. Então, aqui na engrenagem 3 tem uma reação
a esse torque do motor, ou seja, um travamento aqui, uma carga sendo colocada aqui na engrenagem 3. As equações diferenciais que permitem o estudo das vibrações torsionais do sistema devem ser escritas segundo os graus de liberdade ou o grau de liberdade. Então, está pedindo aqui para a gente identificar quais são os graus de liberdade ou o número de graus de liberdade do sistema. Vamos lá na questão, nós podemos ver todas as questões aqui ou inicialmente fazer uma análise. Nós vamos fazer uma análise aqui pelas questões. Θ1 apenas. Θ1 apenas consideraria apenas o que está acontecendo no eixo 1, mas está ligado ao eixo 2 e acontece alguma coisa no eixo 2, então a letra A não é. No caso da B, o θ3 apenas. Então, se eu conheço essa torção acontecendo aqui no eixo 3, talvez eu não consiga chegar na 2 para representar o que possa acontecer no 1. Também não é. O θ1 e o θ2 apenas. Olha só, então o que acontece no θ1 e o que acontece aqui no θ2, talvez eu consiga visualizar o que acontece no eixo 1 e no eixo 2. Então, pode ser que seja a letra C. Temos a letra D, que é o θ2 e o θ3 apenas. E a letra E, pedindo para que a gente use os três ângulos, as três análises, θ1, θ2 e θ3. Vamos lá. O conceito de grau de liberdade diz que são coordenadas, tanto θ1, θ2 e θ3 são coordenadas do sistema. Ótimo. Agora, existe uma palavra muito importante que a gente já viu, que é independente. Então, a gente precisa ver se há uma independência do que acontece nos movimentos em relação a esses três graus de liberdade. Por exemplo, segurando aqui o θ3, você imagina agora um sistema com eixos bastante flexíveis de borracha e segura aqui como sendo a carga, com a sua mão, imaginando, segura essa engrenagem 3, segura ela e tenta torcer o θ2 como está representado na figura aqui com a outra mão. Você consegue torcer, porque esse eixo é flexível, você consegue imaginar essa torção. Então, existe uma diferença torsional entre um lado e o outro, é importante que se tenha a designação do que acontece nesse eixo e do que acontece nesse eixo. Então, θ2 e θ3 seriam necessários para expressar a posição desse sistema. Então, θ2 e θ3 a gente já confirma porque eles são independentes. Se eu seguro o θ3, eu consigo girar θ2. Ou se eu seguro o θ2, eu consigo girar θ3. Ou se eu girar θ3 para um lado, eu consigo girar θ2 para o outro. São totalmente independentes. O eixo que vai suportar essa torção. Então, θ3 e θ2 são graus de liberdade já definidos aqui. Agora, vamos ver o θ1. O θ1 é o seguinte, vamos supor que eu seguro a engrenagem 2 com a mão e com a outra mão eu tento girar θ1. Se eu seguro essa engrenagem parada, não existe folga, porque eu não estou analisando folga aqui ainda, certamente eu não vou conseguir girar o θ1 porque existe uma relação entre movimentos. E, de fato, a gente sabe que num sistema engrenado, considerando engrenagem rígida, há uma relação aqui de θ1 com θ2 a partir do número de dentes ou do diâmetro das polias, por exemplo. Então, uma relação de transmissão. Eu consigo escrever o θ1 em função do θ2. Portanto, o θ1 ele depende do θ2. Eu não consigo movimentar sozinho o θ1 se eu permanecer fixo o θ2. Então, nesse caso, são apenas 2 graus de liberdade. Aqui é a letra D, é o θ2 e o θ3. O θ1 e o θ2 não são porque eles são dependentes um do outro. Então, a resposta correta é a letra D. Que é um outro problema que envolve esse conceito de grau de liberdade que a gente estuda em vibrações, mas que também está vinculado ao conceito de algo ser rígido, de algo ser assim elástico, ou algo ter os movimentos de translação e rotação
que são analisados, por exemplo, na disciplina de dinâmica, na disciplina de mecanismo, e que nessas disciplinas de mecanismo e dinâmica, o conceito de grau de liberdade vai um pouco além dessa definição que a gente vê em vibrações. Quando o número de coordenadas independentes é importante, essa definição também nas duas disciplinas, mas num movimento de um mecanismo, é necessário a gente também prestar atenção ao número de acionamentos que tem esse sistema, ao número de restrições que tem esse sistema, ao número de elos que tem esse sistema, aos movimentos que esse sistema possui. Então, num mecanismo onde os movimentos são de translação e de rotação exercendo uma função, né, são movimentos de barra, movimentos de engrenagens, movimentos que eu consigo dizer, esse aqui é um movimento de translação, esse aqui é um movimento de rotação, eu tenho aí um conceito de mobilidade, né? Não só de liberdade, mas de mobilidade, algo pode se movimentar. Portanto, esse conceito mais voltado a um grau de movimento de corpo rígido, ou seja, eu estou preocupado apenas com o movimento macro, aquilo que a gente já comentou no nosso encontro inicial. Mas vamos ver então essa pergunta. Tem uma representação aqui das estruturas acima, quais ou qual possui ou possuem grau ou graus de liberdade de corpo rígido. Certo? Quais das estruturas possuem graus de liberdade de corpo rígido? Certo? Então, não está muito vinculado à vibração, uma vez que a gente sabe que em vibrações deixamos de analisar um corpo rígido para analisar que o corpo ele já tem uma rigidez finita. Aqui está dizendo rigidez infinita, né? Corpo rígido, rigidez infinita. Então, em vibrações, o nosso corpo ele já tem uma rigidez finita. Você pode até considerar que o corpo ele é elástico e flexível, ele pode vibrar. Então, aqui já está se referindo ao conceito de grau de liberdade que nós associamos também às questões de mobilidade e a movimentos de translação e rotação. Olha só o que nós conseguimos visualizar aqui nesta imagem P. Nós temos um sistema formado aqui por barras, com vinculações aqui no pé, e temos uma ligação aqui, um contraventamento, um elemento que faz uma ligação aqui na diagonal, formando uma estrutura triangular, aqui também uma estrutura triangular. Então, nós temos aqui uma estrutura. Isso aqui não se movimenta, certo? Pode ter vibração, esse conjunto pode ter vibração. Cada elemento aqui vibrar por si só, né? São modos locais de vibração, um modo global de vibração. Sim, mas aí os corpos seriam elásticos e não corpos rígidos. Aqui na ilustração Q. Na ilustração Q, nós vimos aqui uma barra pinada formando um mecanismo 4 barras aqui. Então, aqui nós vamos ter a presença do movimento de rotação de uma haste, talvez de oscilação de outra, e um movimento complexo de translação e rotação de um outro elemento. Então, esses elementos têm mobilidade, têm graus de liberdade de rotação e de translação. E aqui na imagem R, embora nós temos um formato triangular, ela não está engastada ou pinada aqui, permitindo apenas rotação, mas sim translação, é um carrinho, né? Então tem um grau de liberdade aqui de translação. Então aqui a resposta seria as que possuem o Q e o R, também a letra D. Assim a gente encerra esse nosso encontro, onde a gente falou sobre as partes elementares de um sistema mecânico, massa, mola e rigidez, e também o conceito de grau de liberdade como sendo uma coordenada independente utilizada para expressar ou especificar ou determinar a posição de um corpo em qualquer instante de tempo. E finalizamos aqui com uma relação entre graus de liberdade e mobilidade também de um mecanismo, associando o corpo rígido ao corpo elástico.